Olá, quarto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha só, a gente vai começar hoje nossos estudos com ciências, tá bom? Nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 5, que a gente falou sobre as plantas. Então a gente aprendeu um pouquinho sobre nutrição, respiração e transpiração das plantas. E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre a reprodução das plantas. Então, todo mundo me acompanhando das páginas 214 até a 218, tá joia? Então, reprodução das plantas. Nós vamos ver logo no início, na página 214, né, a continuação das nossas personagens conversando. Então, a menina pergunta para a mãe, né, que ela agora já sabe como as plantas se alimentam, respiram e transpiram, e agora ela quer saber um pouquinho se as plantas reproduzem. Então a mãe vai responder que sim, tá? Que a gente pode ver aí que as plantas também se reproduzem, e as plantas são seres vivos, então por isso também ela apresenta um ciclo, tá, de vida. Ou seja, elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. A reprodução é um processo importante para o ser vivo, pois é por meio dela que são formados novos seres vivos. Então as plantas podem se reproduzir de diferentes maneiras e algumas delas se reproduzem com auxílio de flores, tá? Como vai ser mostrado nesse esquema que a gente vai acompanhar aqui a seguir. Bom, a gente vai começar lá na página 215, porque a gente vai começar falando das estruturas por ordem, tá? Então nós vamos começar pela estrutura das flores, que é o número 1, e a gente vai seguir essa ordem crescente. Então nós temos as flores, e as flores elas apresentam um conjunto de estruturas, tanto masculinas quanto femininas, tá bom? Nas plantas, a parte reprodutiva feminina é chamada de gineceu e a parte reprodutiva masculina é chamada de androceu. No gineceu, a gente vai encontrar o ovário, tá? Que contém um ou mais óvulos, e no androceu nós vamos encontrar os grãos de pólen que possuem as células masculinas da planta, tá? Das flores. Nessa imagem na página 215, bem aqui em cima, aqui vocês podem ver o gineceu e o androceu, tá bom? Só todo mundo me acompanhar aí que vocês não vão perder, tá? Então a gente falou um pouquinho das estruturas e agora nós vamos falar a questão da polinização e fecundação. Para que ocorra então a reprodução do grão de pólen, ele precisa entrar em contato com quem? Com o gineceu, que é a estrutura reprodutiva feminina da planta. Esse processo, ele é chamado de polinização. Ah, professora, mas como que acontece esse processo? Bom, esse processo de polinização, ele pode ocorrer com auxílio, tá, do vento, da água, de animais como as abelhas, que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Já a célula sexual masculina, né, presente no grão de pólen, ela vai se unir à célula sexual feminina, tá, que está presente no óvulo, em um processo chamado de fecundação. Com esse resultado, o óvulo vai dar origem à semente, tá, e o ovário vai dar origem ao fruto. Então, só chamando a atenção de vocês aqui nessa imagem, porque vocês vão me acompanhar aqui pelas setinhas, tá joia? Eu gostaria de deixar claro que as plantas, elas podem apresentar estruturas tanto masculinas quanto femininas, na mesma flor, tá? Ou apresentarem flores com estruturas masculinas e flores com estruturas femininas separadas. Não necessariamente pode ser que tenha na mesma flor. Pode ser que tenha uma, mas não tem na outra, tá bom? A quantidade de óvulos e de ovários também é variável, tá? Vai variar de uma flor para outra. Dando continuidade aí, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a dispersão, tá? A dispersão
O que é a dispersão nas flores? As sementes podem ser liberadas dos frutos e espalhadas no ambiente. Isso é um processo que se chama dispersão. Ela pode ser realizada pela própria planta, pela água, pela ação do vento ou por animais, que se alimentam dos frutos e liberam a semente no ambiente, que é o que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Como que ocorre essa dispersão aí, tá? Com a ajuda dos seres humanos. Eles podem contribuir para essa dispersão? Podem sim. Em que situações? Por exemplo, a gente pode citar uma situação quando a gente está comendo algum fruto e quando a gente descarta as sementes no meio ambiente, tá? Então, quando alguns frutos e sementes ficam grudados na nossa roupa, ou quando a gente pega essas sementes e a gente planta, tá? Em alguns lugares, ou até mesmo a gente às vezes nem planta, às vezes a gente pega, eu vou dar o exemplo do mamão, a gente pode pegar o mamão, quando a gente abre ele no meio, a gente pode jogar aí essa semente já de uma vez no ambiente, tá? E ele pode, a partir daquele lugar que a gente jogou, da terra, ele pode o quê? Fazer com que ali vai crescer, vai nascer um pé de mamão, tá? Então, eu tô dando esse exemplo para ficar mais claro para vocês. Nós temos aí agora, falando no número 4, sobre a germinação. Até dei o exemplo do mamão aqui, porque a gente às vezes tem o hábito de estar comendo alguma fruta, e a gente pega a semente e joga no ambiente que tem terra. Então agora a gente vai falar um pouquinho como é que acontece essa germinação. As sementes dispersas aí no ambiente, elas podem encontrar as condições adequadas para se desenvolver e dar origem a uma nova planta, que é um processo chamado de germinação, que foi o que eu falei. Às vezes nem necessariamente a gente precisa plantar, tá? Isso seria o ideal, mas às vezes só o ato mesmo da gente jogar no ambiente que ele vai ter ali as condições adequadas, tá? Para poder se desenvolver já é o suficiente. Então, nessa imagem aí do número 4, a gente está dando aí o exemplo do feijão, tá? Então, a gente pode plantar o feijão e vocês vão ver que, à medida que o tempo vai passando, ele vai se desenvolvendo. Então, a gente pode até relembrar, ou quem ainda não tenha feito, o processo de germinação do feijão, nós podemos realizar ele em sala. Vocês podem começar já em casa, vocês podem já preparar o feijãozinho em casa para poder plantar, para germinar, para vocês verem como é que funciona, tá bom? Agora eu queria mostrar para vocês, aqui na página 214 e 215, aí vocês vão entender melhor a seta, tá vendo? Que a seta começa aqui na germinação. Aí da germinação, aí ela vai fazendo todo esse processo que vocês vão seguir a seta aqui. Ah, professora, mas por que você começou a falar da estrutura 1, da estrutura das flores lá no 1 e não da germinação? Porque primeiro a gente tem que conhecer as estruturas da planta, tá? Como é que ocorre o processo de polinização e fecundação, de dispersão, para a gente poder falar como é que acontece essa reprodução das plantas, tá joia? Na página 216, a gente vai falar agora um pouquinho sobre algumas estratégias de polinização. Então, vocês aí já perceberam que existem flores de diferentes formatos, tá? Cores também e cheiros, E nós temos 2 exemplos aí, tá bom? A gente tem o primeiro exemplo aí, que fala da questão do cheiro de algumas flores, que ele é capaz de atrair insetos como abelhas, mariposas, besouros, moscas ou mamíferos como os morcegos. E a gente tem aí na segunda imagem, tá, que algumas flores apresentam formato semelhante ao de alguns animais, como no caso dessa orquídea, tá? Ela vai apresentar aí o formato semelhante ao de uma fêmea de uma vespa.
e o macho dessa vespa ele vai pousar nessa flor, né? Ele vai confundir aí com a fêmea e vai acabar auxiliando e ajudando nesse processo de polinização da planta. E embaixo, na página 216, nós vamos ter aí a reprodução vegetativa. O que é essa reprodução vegetativa? É que algumas plantas, tá? Elas podem se reproduzir a partir de outras plantas, tá? De partes de outras plantas, como a raiz, como o caule, as folhas. Então aí tá mostrando aí uma reprodução vegetativa de uma planta que o Caio ele retirou uma folha de uma planta chamada, a planta se chama folha da fortuna. Aí ele colocou no solo de um vaso, então somente a folha. Aí passou alguns dias, né? Ele foi irrigando aí o solo do vaso. Então ele percebeu que algumas raízes começou a surgir ao redor aí, tá? Na borda da folha. E após alguns meses de cuidado, uma outra planta acabou aí se formando a partir dos brotos, tá? Que se desenvolveram na folha. Os brotinhos são esses pequenininhos que vocês estão vendo aqui, ó. Tá bom? São esses brotinhos aqui. Então acabou originando aí numa nova planta, tá? Então o Caio, ele teve alguns cuidados, tá? Para que essa planta, ela se reproduzisse. Então, ele utilizou aí algumas técnicas como adubação e irrigação. Primeiro ele preparou a terra, tá? Irrigou e deixou a planta exposta à luz solar, que vocês sabem que são alguns fatores necessários para os desenvolvimentos das plantas, tá joia? Bom, na página 217 a gente tem algumas atividades para vocês realizarem, então vocês vão fazer aí com calma em casa, vocês vão ver todas as atividades. Na página 218 a gente tem aí a continuação das atividades, tá? Gostaria que vocês lessem com atenção. Nós temos aí no número 3, lá na letra C, uma pesquisa que vocês vão realizar em livros, revistas e internet, tá? Cada um pode fazer o texto no seu caderno e no nosso encontro a gente discute sobre o que cada um registrou, tá bom? Bom, nós vamos ficando por aqui. A gente agora encerra o capítulo 5 que falou sobre as plantas, tá? E na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, eu já vou falar do capítulo 6, tá? Um pouquinho da relação entre os seres vivos. Tá joia? Então, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. O que você está olhando? Ah, oi, Didi. O piquenique daquela família me deu muita fome. Eu também estou com fome de néctar. Ah, Didi, você já se perguntou como é fazer parte de um piquenique de humanos? Horas, mas nós fazemos parte do piquenique deles. Hã? Como assim? Vem, eu te mostro. Um canteiro de flores? Sim, é o cardápio perfeito para polinizadores. Didi, abelhas não são os únicos polinizadores. Borboletas, mariposas, mamangava, morcegos e pássaros também ajudam. Quanto mais polinizadores, mais frutas e vegetais crescerão. Ah, entendi. Humanos comem essas frutas e vegetais? Exato. É assim que polinizadores fazem parte de piqueniques. Se não polinizarmos, eles não terão seus favoritos: melancias, maçãs e cerejas. Isso é poderoso, Didi! Polinizadores poderiam dominar o mundo! Calma aí, Vitamin B. Nós precisamos dos humanos tanto quanto eles precisam de nós. É. Humanos plantam as sementes que geram as flores e alimentos. Quando florescem, elas fornecem o precioso néctar, energia e pólen para distribuir. Nós realmente nos ajudamos. Ainda bem que temos fazendeiros. Não
só os fazendeiros, qualquer um pode plantar flores. Você precisa de sementes, solo e água. Tente plantar algo que irá prosperar na sua região e florescer o ano todo. São as flores perenes, que são uma fonte constante de alimento para as abelhas. Se plantarem nossas cores favoritas, como amarelo, branco e roxo, ficaremos ainda mais felizes. Polinizadores também ficam com sede e precisam de água. Enche uma vasilha rasa com água e... Coloque pedras para que possamos pousar. Tirou as palavras da minha boca. Mas e pessoas que não têm fazendas, jardins ou sequer um quintal? Não precisa muito espaço. Você pode plantar na sua janela ou um vaso simples na porta de casa. Imagine, Didi, se cada pessoa plantasse uma flor, haveria comida abundante para todos. Parece bom demais para ser verdade. Ei, você não sabe até tentar. Acho que vou tentar invadir aquele piquenique. Ei, Vi, espere por mim. Vamos lá!